Então, nós vamos estudar um pouco esse, esse tema, né, bíblico, que é Adão e Eva, a partir de um autor chamado Milton Schwartz. Nós vamos ver algumas questões assim sobre a redação do Pentateuco e, ao mesmo tempo, do livro do Gênesis. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo na tela essa imagem? Adão e Eva? É. Essa sim é. Uhum. Tá certo. Então, Adão e Eva está em Gênesis 2, né, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos dar uma olhada sobre a redação desse texto bíblico. Então, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele faz parte do Pentateuco, que também é chamado de Torá. Vocês sabem, né, que Pentateuco significa 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Penta é 5. E é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então é o Pentateuco. Bom, esse Pentateuco, por muito tempo, ele tinha sido considerado, né, que Moisés tinha escrito o Pentateuco. Provavelmente também vocês já ouviram falar, né, que Moisés teria escrito o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Até no tempo de Jesus, né, se dizia, né, que o livro da lei teria sido escrito por Moisés. É chamado de origem mosaica do Pentateuco. Só que em 1711, um pesquisador percebeu, né, que na Bíblia nós temos 2 nomes para Deus, que é Javé e Elohim. Isso outras pessoas também já tinham percebido. Mas esse autor, eu só vou deixar oculto aqui uma... Então, esse autor, ele levantou a hipótese de que talvez quando aparecia Javé e quando aparecia Elohim, teriam sido escritos em 2 momentos diferentes. E aqui já vai se questionando também se o próprio Moisés teria escrito todo o Pentateuco. E em 1876, um estudioso chamado Julius Wellhausen propôs a teoria das 4 fontes. Então, que os 5 primeiros livros da Bíblia teriam 4 fontes, que é a javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Já explico o que seria isso. Então, assim, 4 fontes seriam 4 épocas diferentes, 4 grupos diferentes. Então, a mais antiga seria a javista, a fonte javista, pelo ano 950 a.C., no tempo de Salomão, teriam iniciado os textos bíblicos, né, sido colocado no papel aquilo que é da experiência do povo. Se nós pensarmos em Abraão, 1800 a.C., né, em 950 é que se tem os textos mais antigos, provavelmente é ali que se começa a ser escrito o Antigo Testamento, e a fonte é chamada de javista. Aí um pouco mais para frente, a javista teria sido escrita no Reino do Sul, no Reino de Judá. Então, na verdade, ali já era... O reino ainda não havia sido dividido, né? Depois a eloísta é um pouco depois, que chama Deus de Elohim, antes do profetismo, principalmente de Oséias. Depois a terceira fonte seria a deuteronomista, que alguns diziam foi quando a Assíria invadiu o Reino do Norte e o pessoal do Reino do Norte correu para o Reino do Sul, né? E ali eles formaram a fonte deuteronomista, que olha o Deuteronômio e a lei, né? E toda a relação entre obedecer à lei e ganhar a vida, e desobedecer à lei e vem a morte. Então, a fonte deuteronomista. E a sacerdotal seria a última, em que os sacerdotes, depois do exílio da Babilônia, lá pelo ano 500, eles teriam, então,
feito os últimos retoques no texto bíblico. E hoje, essa teoria das 4 fontes, ela também é considerada superada, né? Muitos biblistas já consideraram a hipótese de Wellhausen superada e propõem outros modelos de explicação da origem dos textos bíblicos do Pentateuco. Hoje há muitas hipóteses e combinações de modelos. Eu vou fazer aqui uma parada, só para ver se vocês entenderam. Vocês entenderam o que eu falei agora no início? O que vocês entenderam? Quem que escreveu o Pentateuco? Quem escreveu os primeiros livros da Bíblia? Foi Moisés? É. Então, por muito tempo, se acreditou que Moisés teria escrito, né, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia. Mas daí os autores foram percebendo que havia contradições ali, né? Inclusive tem no livro do Êxodo a narração da morte de Moisés e como é que ele poderia ter narrado a própria morte, né? E então os autores começaram ali no século 18, 17, 18, questionar se era Moisés mesmo que teria escrito. Então eles perceberam que existia 2 nomes para Deus, que era Javé e Elohim. E daí então eles começaram a pensar que talvez seriam, né, 2 momentos de escrita. Em um momento eles escreviam Javé, passou o tempo e eles retornaram, né, a escrever e começaram a escrever Elohim. Então não seria nem o mesmo autor e nem o mesmo momento, seriam 2 momentos diferentes. E depois a terceira hipótese ali do Wellhausen, né, o Julius Wellhausen, ele dizia que foi em 4 momentos. O primeiro mais antigo, chamado de Javista, o segundo, né, chamado de Eloísta, aí o terceiro, depois de um outro contexto em que o Reino do Norte tinha sido invadido e eles correram e se refugiaram no Reino do Sul, e ali eles começaram a colocar o livro do Deuteronômio e toda a questão da escolha entre a vida e a morte como uma interpretação, né, da vida como uma aliança com Deus, né? Eu faço uma aliança, eu me mantenho fiel, né? Deus me dá coisas boas, e se eu quebro a aliança, né? Então vem as coisas ruins. Esse é a forma de interpretar da fonte deuteronomista. E a terceira seria os últimos retoques da Bíblia que seriam feitos pelos sacerdotes. Eles pegaram toda a tradição que tinha vindo antes deles, foram montando, juntando e fazendo os últimos retoques, né? E surgiu então para nós o Pentateuco, a Torá. Então, só para relembrar que toda a Bíblia ela não foi escrita numa noite, né? Num dia, ela demorou 1000 anos o Antigo Testamento para ser escrito. Sobre o que eu falei agora, vocês têm alguma coisa para destacar? Ô, Eliseu, e o Javé que fala no Novo Testamento é o mesmo Javé que é citado aqui no Êxodo? Em alguns momentos Deus é chamado de Javé, né? Só que em outros momentos ele é chamado de Elohim. Né? E aí em outros momentos ele é até chamado de El Shaddai. Tem vários nomes para Deus, né? El Shaddai. Mas vocês lembram que um dos mandamentos é não dizer o nome de Deus, né? Então eles não podiam nem dizer o nome de Deus. Dizer Javé já era pecado. Eles não podiam pronunciar o nome de Deus. Em vão. Vamos continuar, então? Podemos continuar? Compartilhar de novo aqui. Bom, nós temos Gênesis. No livro do Gênesis, nós temos 2 relatos da criação.
O primeiro relato fala da criação em 7 dias, né, em 6 dias, e no 7º Deus descansou. E o segundo relato fala de Adão e Eva, em que Deus criou, né, Adão e Eva, colocou eles no jardim, né, fez para eles ali uma proibição deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, só que assim os estudiosos descobriram que são 2 escritos feitos em épocas diferentes, e Adão e Eva é mais antigo que a criação em 7 dias, em 6 dias. Então, quer dizer, primeiro existiu o relato de Adão e Eva, e bem depois é que surgiu o relato da criação, né, dos céus e da terra. Então, os biblistas dizem que esse relato de Adão e Eva está entre o ano 900 a 600 a.C., e o relato da criação em 7 dias pelo ano 500, depois em que a Babilônia invadiu lá o reino de Judá pelo ano 580, 586, né? Então, depois disso é que começou a ser escrito o relato da criação em 7 dias, 6 dias. Bom, então nós vamos ver agora essa questão de Adão e Eva, né, que foi o relato mais antigo da criação. Então vai ser usado como referência esse livro aqui do Milton Schwantz. Mandei em alguns grupos, né, eu consegui ele na internet. Bom, quando nós olhamos então para o relato de Adão e Eva, nós percebemos que o contexto é de agricultores, né? Porque o próprio título já expressa a ótica camponesa, né? O início desse relato começa em Gênesis 2, 4b. Quem tem a Bíblia pode procurar ali Gênesis 2, 4b. Eu falo B porque tem o Gênesis 2, né? Ele é o final do primeiro relato, que diz assim: essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Esse seria o A. O B, então, começa o segundo relato da criação. No tempo em que Javé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto nos campos. Então, em Gênesis 2, 4, no segundo parágrafo ali, diz assim, refere-se à criação da terra e dos céus. Por que é importante destacar que é a terra e os céus? Porque Gênesis 1, vocês podem olhar lá Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. É isso, né? Sim, é isso. É, o céu e a terra. E aqui Gênesis 2, 4, diz assim: no tempo em que Javé Deus criou a terra e o céu. Vocês viram que no primeiro o céu vem antes e agora no segundo a terra vem antes? Verdade. É. E por que isso? Porque lá no primeiro o céu é mais importante, nesse segundo a terra é mais importante. Porque o contexto aqui é da agricultura. Provavelmente está sendo relatado por camponeses para camponeses, né? O pessoal que vivia da terra. Gênesis 1, o ano que vem nós vamos estudar isso, né? Vamos montar um grupo de estudo para estudar Gênesis. O Gênesis 1 foi escrito lá na Babilônia, pelos sacerdotes, lá no meio da opressão da Babilônia. E aqui, esse Gênesis 2 é escrito ainda na terra de Israel, enquanto o pessoal ainda, né, tinha sua terra, que depois foi roubada, né, foi saqueada pelos babilônicos. Então aqui a terra era importante para eles. Tá. Em Gênesis 2, versículo 7, a pessoa é criada do pó da terra.
Então, ali, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Então, Javé Deus modelou o homem com argila do solo, que diz a minha Bíblia de Jerusalém. A pessoa é criada do pó da terra, da parte do solo agricultável. A pessoa é uma parcela da roça, né? A pessoa é uma parcela da sua própria terra. Por isso esse afeto, né? Esse carinho, esse cuidado pela terra. E em Gênesis capítulo 2, versículo 15, no versículo 15 diz assim: E Javé Deus deu ao homem este mandamento. Não, esse aqui é o 16. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Além dele ser criado da terra, ele foi colocado num jardim para criar, para guardar e cuidar. Então, esse jardim aqui também representa o solo, né, a terra, aquilo que se faz na agricultura. Nós cuidamos, né, nós plantamos, cuidamos, regamos, para que dê fruto. Em Gênesis 2, 18 a 24, é nos apresentada a casa do camponês. 3 são os componentes principais da casa: o homem, a mulher e os animais. Aqui, Gênesis 2 aparece assim esses 3 personagens: o homem, depois é feita a mulher, e junto com eles os animais. Os animais estão tão próximos ao homem que ele lhes dá nome. Então, Deus pede para que o homem, né, nomeie os animais, né, dê o nome a cada um. E até depois, quando o homem, né, se sente sozinho, Deus vai procurar primeiro no meio dos animais, né, uma companheira para o homem, e depois, né, percebendo que não há nenhuma companheira para o homem ali, ele fará a Eva, né, a mulher, para ser auxiliadora do homem. Aqui, ó, versículo 18, Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja só, ou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Javé Deus modelou também do solo, viu? A mulher aqui também veio da terra, né? Todas as feras selvagens, todas as aves do céu conduziu ao homem para ver como ele as chamaria, cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Então, o homem foi nomeando os animais. O homem deu nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então, Deus fez o homem dormir, né, e tirou da costela, né, a mulher. Pressupondo que nossa unidade esteja na disputa contra a idolatria, cujo símbolo seria a serpente, sua origem escrita não parece estar no 10º século antes de Cristo. Aqui o autor Milton Schwantz quer encontrar em que época mais ou menos foi escrito esse texto de Adão e Eva, e ele então coloca, né, pelo século VIII, né, depois, não tanto no 10º século, mas ali naquela época em que o profeta Elias e os profetas criticavam a idolatria, quando o povo estava abandonando Deus, né, que os havia tirado do Egito para adorar, né, outros deuses. E um deles era a serpente, né, símbolo da religião egípcia e também dos cananeus. Então, são 2 modelos: de um lado a vida, de outro prevalece a morte, de um lado a felicidade, de outro predomina a maldição. Uma chave de leitura de Gênesis 2 é saber que existem 2 propostas, uma proposta de vida e uma proposta de maldição.
No capítulo 2 é nos apresentada a vida no campo. Vejo que este capítulo enfoca a vida das pessoas em 3 dimensões principais. Primeiro, a pessoa se realiza no convívio com a terra, qual é o espaço de sua existência. O jardim, como que está plantado em torno da pessoa, ela é pó da terra. O segundo elemento, a relação com os animais é de profunda ternura, eles fazem parte da vida da pessoa. Terceiro, mulher e homem se complementam. É na linguagem de Gênesis 2, versículo 3, ossos dos meus ossos. Aqui é a descrição de que nós chamaríamos de paraíso, né? Ter o nosso próprio lugar, né? Viver no meio, né, com os nossos animais, né, as pessoas, a nossa família, né, viver em paz. Quem não gostaria de viver em paz, né, na sua propriedade, ali com seus animais de estimação? As 3 dimensões do projeto do campo: relação íntegra com a terra e o trabalho, relação de amizade com os animais, relação de companheirismo entre mulher e homem, podem ser resumidas de acordo com o capítulo 2 na categoria de lei. Esse aqui seria, então, a lei de Deus. Se as pessoas cumprissem a lei de Deus, né, os mandamentos, elas viveriam bem, viveriam em paz, em harmonia, em fraternidade. Mas se elas descumprissem a lei de Deus, né, viria, né, todas as divisões, as guerras, né, as maldições. Capítulo 3 nos apresenta outro projeto, o qual leva à expulsão do campo, à destruição das relações. Em 3 níveis são destruídas as relações em decorrência da influência da serpente. Estes 3 níveis correspondem aos 3 aspectos do projeto do campo. Então, primeiro, a relação de amizade com os animais transforma-se em luta por vida ou morte, prevalece a inimizade. Depois que o ser humano desobedeceu a Deus e seguiu a serpente, então entra na relação a inimizade, não mais a amizade, né? A inimizade que vai se dar entre a mulher e a serpente, depois entre os próprios seres humanos. Segundo, a relação de parceria entre homem e mulher é transformada em completa e total opressão. Capítulo 3, versículo 16, diz ali que a mulher terá filhos com dores de parto e será dominada pelo marido. Antes havia uma complementariedade, agora uma dominação. Terceiro, a relação da criatividade e de realização que existia entre o lavrador e o chão. O trabalho estará dominado pelo suor e pelas fadigas. Aqui é né, aquela punição do ser humano ter de trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto, né, que significa que o trabalho, que antes poderia ser uma coisa boa, né, uma coisa prazer, que daria prazer, agora dá sofrimento, né, angústia. Agora eu quero ouvir mais um pouco vocês, para ver o que vocês entenderam até agora. Oi, Liceu, como que é essa complementariedade e depois de opressão? Mas Adão e Eva não tiveram filhos antes de comer a maçã, daquela história da serpente. Por que é trazido uma relação de complementariedade depois de opressão, se ali não teve filhos, não teve nada, então ali não teria dores de parto, não teria o sofrimento, a mulher era de igual para igual na relação? Porque parece assim, dá para entender o que tu fala, mas parece isso muito esquisito, né? Porque a serpente entra no meio e quebra tudo, mas não é a serpente em si. Vocês estão vendo que é uma história que foi contada entre o século X e século VI, né, antes de Cristo, num tempo em que as pessoas já tinham chegado na Terra Prometida, né, elas foram libertadas por Deus, conduzidos por Moisés pelo deserto, atravessaram o deserto, entraram na Terra Prometida, formaram as 12 tribos,
né? Depois das 12 tribos, eles decidiram escolher um rei, né? E agora é no tempo dos reis que é contada essa história. Então, aqui nós podemos tirar duas conclusões. A primeira é que essa história é uma história. Quer dizer que ela não aconteceu. Não sei se vocês entenderam. Mas ela é uma história que serve para indicar que existe, então, um caminho colocado por Deus através da orientação de Moisés, né, dos mandamentos, que é seguir, então, a orientação de Deus de viver bem no jardim e não seguir a serpente. A serpente tem outro projeto, tem o projeto do mal, né, do afastamento de Deus e dos mandamentos. Então, chegando até aqui, não vai nos escandalizar se nós descobrirmos que Adão e Eva não existiram, né? Que isso é uma história. E como que Só que essa história nos ajuda a compreender que nós devemos obedecer à lei de Deus, né? Os mandamentos. Vocês querem comentar alguma coisa? Fala, João Pedro. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos e parabenizar esse grupo aí por ter essa disposição aí, né, de poder estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante, especialmente nesse tempo que estamos vivendo aí, né. Mas assim, ó, eu acho que é isso, né, Eliseu? A gente começa a compreender. Oi? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Tá. A gente começa a compreender, né, de que a Bíblia também ela é assim, é um livro, é uma orientação que serve para a vida da gente, né? Todos esses detalhes, a gente poder compreender, né, que nada ali é ao pé da letra, nada são fatos assim que tem que ser levado, né, como reais ou acontecimentos de verdade, né? Mas também tem muita coisa aí na Bíblia que é para gente, que é nos ajudar a compreender a vida, né, principalmente, né? Então, acho que é para isso. Isso é importante a gente ver. Essa historinha de Adão e Eva, ela gerou muito conflito já, né, nas comunidades. E quando a gente fala, de repente, alguma coisa nesse sentido, as pessoas se chocam, mas no momento em que você vai ler e vai fazer um pequeno estudo, você já logo percebe que não é aquilo que realmente as pessoas pensam, né? Por exemplo, ali, ó, tu fala ali das tradições, vamos dizer, são 4, né? Essa questão aí, por exemplo, da criação em 6 dias, 7º dia de descanso, foi exatamente como tu diz, na época da escravidão na Babilônia, o povo trabalhava 24 horas por dia. Era um regime de extrema escravidão, morte, né? Então ali houve-se a necessidade de fazer uma avaliação, uma reavaliação, né, do plano de Deus e dizer, olha, as pessoas precisam ter um dia para descanso. Deus descansou no 7º dia e as pessoas também precisam descansar. Então, realmente da linha dos sacerdotes ali que escrevem isso justamente para tentar atender, né, uma necessidade uma realidade que estavam vivendo. Enfim, assim, né, algumas coisas que a gente começa a compreender aí a partir do estudo, né, mas está muito bem. Sim, e a irmã perguntou assim sobre os filhos, né, de Adão e Eva, que depois a gente vai reconhecer como Caim e Abel. Só que a história de Caim e Abel é mais antiga do que Adão e Eva, né? A história de Caim como aquele das cidades, né, Abel como o pastor, e essa luta, esse confronto em que Caim, né, o homem da cidade, mata o pastor que vem, né, e ele quer, então, era aquele confronto entre os pastores, né, de rebanho que entravam, às vezes, no solo do pessoal da cidade, ficava mais perto, e havia um conflito entre eles, e acabavam, geralmente, os pastores sendo mortos, né, pelo pessoal da cidade. Então, assim, para a gente ir tentando entender, assim, que são várias tradições, várias histórias, que depois os sacerdotes, né, e todo o pessoal que juntou
e fez a Bíblia, eles foram organizando como se fosse uma única história, mas são várias tradições de vários anos, né, umas mais antigas, outras mais recentes, né, e foram colocadas numa linha do tempo como se elas, de fato, tivessem uma ligação, assim, cronológica, mas elas têm uma ligação teológica, né, elas querem ensinar teologicamente alguma coisa que talvez não tenha acontecido historicamente. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, assim. Podemos E continuar? até a questão dos reis ali, eu acho que vai mostrar essa imagem do homem, do que tem o poder, o rei. A mulher não era vista tanto como rainha ali, sei lá, mas assim acaba mostrando um pouco essa questão do que o homem é superior, vai trazendo um pouco isso, então vai ligando também ali, como Adão, foi feito primeiro Adão. Por que que não fez a mulher primeiro? Não, fez o Adão primeiro, então, como que se ele fosse o mais importante? Me dá essa sensação, né? Não sei, hoje em dia, quando a gente escuta falar do homem e mulher, é da questão da igualdade e tal, a gente vê que o trabalho hoje, um homem que é administrador e uma mulher que é administradora, o homem ganha mais que a mulher, fazendo a mesma função. Ali no versículo 24, vamos dar uma olhada ali, capítulo 2, versículo 24. Está escrito assim, ó, por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Viram? Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe. Mas a gente não pensa o contrário, não é a mulher que deixa o seu pai e sua mãe e vai se unir ao homem? Aqui diz assim, é o homem que deixa o seu pai e sua mãe e vai se unir à mulher. Né? Porque na tradição patriarcal, o homem conquista a mulher como propriedade sua. Então tira da casa e traz para sua, né? E aqui nessa tradição é o homem que deixa o seu pai e sua mãe e vai se unir à mulher. E diz ali, e eles se tornam uma só carne. Então aqui está a igualdade e a dignidade, né? E até um pouco, talvez, ali uma interpretação de que a mulher seria mais importante do que o homem, porque é o homem que sai da sua família. Se o João tinha erguido a mão antes ou agora também? Acho que foi antes, viu? Eu vou desligar Ah, aqui. claro, mas daí quando diz ali que a mulher vai ser um auxiliar do homem, daí pode dizer não. Quem sabe então o homem é mais importante, porque a mulher vai ser um auxiliar, mas pelo fato de a mulher ter sido tirado da costela, mas a costela aqui é lado, né? Essa tradução que foi colocado como costelas, a gente entende talvez que a mulher seja uma parte do homem, mas a tradução verdadeira é que a mulher foi tirada do lado do homem. Então quer dizer que os dois caminham juntos. E essa relação de igualdade vai ser quebrada depois deles serem guiados pela serpente. É a serpente que vai quebrar essa relação. Acho que vamos continuar, se eu consigo pegar. Ó. Aqui explica um pouco quem era a serpente. Não me parece muito difícil localizar historicamente o símbolo da serpente, apesar de que apareça em muitos lugares e com muitos sentidos diferentes na humanidade e no próprio mundo palestinense. Apesar disso, pode-se dizer, com boa dose de acerto, que a serpente de Gênesis 3 provém do mundo cultural e religioso dos egípcios. O faraó dominava sob o signo da serpente. A serpente representava os deuses egípcios. O Carlos Mestres fala até dos cananeus. Mas aqui quando nós relacionamos a serpente ao faraó, nós também lembramos lá do Êxodo, né? Da opressão do faraó. Então, seguir a serpente significava também retornar à opressão que eles tinham saído.
Sabemos que o símbolo da serpente estava no próprio templo de Jerusalém, representado pela Noestã. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Ali aparece um texto bíblico em que a serpente, né, foi colocada lá no templo, né, uma serpente de ouro, relembrando aquela serpente que Moisés tinha mandado levantar lá no deserto para que as pessoas fossem curadas. Aqui nesse texto de 2 Reis diz assim que aquela serpente que Moisés utilizou para curar as pessoas agora estava se tornando até mais importante que o próprio Javé. E aqui vem a questão da idolatria. Em vez de seguir a Deus, né, aquele que os libertou do Egito, agora eles estavam seguindo a serpente, né, um outro Deus, um Deus de outros povos. A arqueologia nos tem brindado com uma descoberta interessante. Foram descobertos muitos anéis com selos ou até carimbos. Nesses selos predomina amplamente o símbolo da cobra, da serpente. A devoção à serpente se assemelha em sua função ao culto ao touro promovido no norte, no estado de Israel. Trata-se do culto de fertilidade. E este tipo de prática religiosa, dito de modo rápido, desenvolve simultaneamente maior produção e maior tributação, aumento da arrecadação do Estado. Aqui eu vou dar mais uma parada, porque precisamos conversar sobre esse ponto aqui, que é importante, senão nós não entenderemos o restante da explicação, que é o culto da fertilidade, e alguns autores falam em prostituição sagrada. Vocês já ouviram falar disso? Em prostituição sagrada na Bíblia, culto de fertilidade. Não sei se o João lembra. Eu já vi, sim, todo tendo uma lógica, acho que no encontro que a gente fez também lá fora, onde fala ali de Abraão, né, a questão do Abraão ter muitos filhos, vai dentro dessa linha da cultura, né, quem tem muitos filhos tem muita mão de obra, tem muita, daí, produção, então tem toda uma relação, né, das famílias grandes que vão produzir muitos filhos, e esses filhos como mão de obra para poder adquirir as coisas e produzir. Acho que tem tudo isso, daí o culto à prostituição sagrada também vai um pouco dentro dessa linha, né, Eliseu? É porque os povos pagãos acreditavam que a fertilidade da terra se dava através de um culto, né, em que Deus, representando o céu e a terra, se uniam em casamento, e daí então a chuva fecundava a terra, né? Inclusive hoje nós falamos disso, né, da terra que se torna fecunda, mas existia um rito disso que era nos lugares altos, existiam sacerdotisas que eram chamadas, né, de prostitutas sagradas. Então, os homens iam até esses lugares altos, essas montanhas, e lá tinham, então, né, relações com essas mulheres, para que a agricultura, então, tivesse bons frutos, né? Mas era um culto pagão, o culto da prostituição sagrada, era o rito que eles tinham, né? Só que para o Estado era bom, porque o reino, então, a partir dessa prostituição sagrada, gerava muitos filhos para o Estado, né? E eles os homens se tornavam, então, soldados, trabalhadores na terra, as mulheres se tornavam, então, perfumistas, né? Perfumista que faz perfume, vende perfume, e faz comida. Então, era um modo como a população ia crescendo e o Estado, né, o rei ia se apropriando dessas pessoas que nasciam exatamente dessa relação do culto da fertilidade. E agora nós vamos entender por que a mulher então, vai ser punida por seguir a serpente e vai gerar com dores de parto. O que é essas dores de parto?
é que agora os filhos que essa mulher vai ter já não é mais dela, é do Estado, né? Eles vão gerar filhos para serem, então, o pessoal que vai servir para o Estado, para o Exército, para a manutenção dos poderes do rei. Vamos ver se conseguimos pegar aqui, ó. Pelo culto da fertilidade, os pobres são incitados a produzir e reproduzir mais, e ao mesmo tempo a entregar parcela maior de seus produtos à cidade e ao Estado, que afinal promovem estes cultos. Culto à fertilidade é, na medida em que é administrado pelo Estado e pelos setores dominantes, um aprofundamento da dominação. Daí se entende porque os lavradores não só trabalham, mas sucumbem em seu suor. Porque seu trabalho de virar a terra e dela tirar sustento redunda na promoção da própria morte. Esse castigo, né, que se dará de que o homem trabalhará com o suor do rosto, né, então significa assim que aquele trabalho que resultaria para a própria família agora seria sobrecarregado com os impostos, né, do Estado, do rei, para manter todo o aparato burocrático do Estado, os exércitos, as guerras. Daí talvez também se explique a dor do parto. Afinal, um Estado não pode contentar-se com a mera reposição das forças de trabalho dentro do clã. Necessita de mais gente para suas tarefas burocráticas, para seu exército e para o fortalecimento da própria economia. O Estado trata, pois, de ativar a procriação justamente para ampliar a sua glória. Neste contexto, cabem ritos de fertilidade e também a dor de parto. Quem ingressa no âmbito da serpente, no culto promovido pelo Estado, quem adere à idolatria, destrói sua vida, arruína a vida no campo. A idolatria e a miséria social, o fato de se acolher às palavras da serpente como válidas e aceitáveis, e o fato de as mulheres e homens serem cada qual a seu modo dominados, são concomitantes. Quem cede à lógica da serpente cava sua própria cova, está expulso do projeto do campo, e não há volta porque a serpente é totalitária. E para resumir, né, e finalizar, há em Gênesis 2:3 um projeto de vida e um projeto de morte. Estão apresentados tal qual modelos. É como se estivessem à escolha. Aquilo que aparece no livro do Deuteronômio, né, que existem dois caminhos, né, o caminho da vida e o caminho da morte, e aquela orientação de Deus, né, escolhe a vida, é o que resumiria aqui Adão e Eva, né, como histórias que nos ajudam a compreender que existem projetos, né, que nós devemos escolher. Nós vamos querer continuar no jardim ou vamos querer adorar a serpente e ser excluída, então, dessa vida boa? O Carlos Mesters, naquele livro também sobre Adão e Eva, que é Paraíso Terrestre, Saudade e Esperança, ele diz assim que o Gênesis 2, né, o relato de Adão e Eva, não estão no início, eles estão no futuro. Ele é algo a ser construído, né? É um projeto, é uma utopia, é uma esperança, né, para nós construirmos, né? Só que ele foi colocado lá na Bíblia, lá atrás, para a gente olhar e ver como um modelo, né, tipo uma planta de uma casa, de um lugar que nós queremos construir, e a partir daquilo ali ir construindo, né, até chegar, né, a um mundo de relação, de harmonia entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e os outros seres humanos, entre nós e a natureza, os animais. Agora, terminando aqui, né, já terminei os slides, o que vocês querem comentar sobre isso?
Ficaram perturbados que Adão e Eva não existiam. Eu fiquei chocada, falando a verdade. Ah, é? Bom, se Adão e Eva não existiram, não significa que o pecado original não existiu. Tá, mas então, esse pecado original, eu sou totalmente leiga, né? É o homem querer saber mais do que Deus, mas eu não sei bem se ele é bem estranho para mim. O pecado original é o ser humano desviar-se do projeto de Deus, né? Do projeto original da criação. E quando ele fez isso, o mal entrou no mundo. Acho que o João ia falar. Exatamente. A gente tem trabalhado um pouco assim na questão da catequese, do batismo, enfim, iniciantes aí, que é o seguinte, né? Deus é a fonte da vida. E tudo que se desligar da fonte da vida, a consequência natural é a morte. Então, quando nos desligamos da fonte da vida, que é Deus, vem todas essas relações que a gente acabou de estudar aqui, né? O sofrimento, as dores, a morte, a opressão, né? A exploração, porque o projeto não é mais o projeto da vida. Nós optamos pelo projeto da morte, é o natural. O projeto de Deus é o projeto da vida. Então, quando Adão e Eva, né, que não existiram, mas simbolicamente rejeitam a presença de Deus, se desligam de Deus, naturalmente, com eles contraem, então, a possibilidade da morte, que não é o plano de Deus. Os seres humanos não foram feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. Eu tenho dito até vida eterna, né? Então, a única coisa que nos leva à morte é quando nos desligamos da energia da vida, que é Deus. Então, Adão e Eva seriam representantes da humanidade. Sim, e sabe que essa discussão na teologia é muito complexa e eles não chegaram ainda a uma conclusão, porque se nós dissermos assim que não aconteceu o pecado original, nós vamos colocar a culpa do mal em Deus, né? Mas Deus não criou o mal, Deus não, criou tudo bom, né? O mal, ele surgiu por causa do ser humano. Em algum momento, o ser humano pecou, né? E aquilo que era para ser algo bom se tornou, então, né, o mundo de hoje. Então, nós lutando agora contra o mal e tendo em Jesus Cristo aquele que já venceu o mal, então nós temos um horizonte para onde caminhar, né, que é, alguns diriam até que é retornar ao paraíso, né, inicial. Outros é dizer assim que nós precisamos ir construindo um paraíso, um mundo melhor. E um dia nós, aí numa uma ideia de que nós não somos eternos aqui nesse mundo, né? Um dia nós encontrarmos um paraíso mais perfeito, né? Mas já construindo algo bom aqui nesse mundo. Mas a ideia, então assim, os teólogos dizem assim que se não foi um casal, né, um primeiro casal, pode ter sido grupos, pode ter sido povos, mas eles não chegaram a um acordo ainda, mas alguém pecou, né? Alguém deve ter inserido o mal no mundo e não Deus. Nós não podemos considerar que Deus seja o autor do mal. Eu tenho assim para mim que o pecado original, Adão sou eu, a Eva são nós agora, nesse momento.
todas as vezes que nós não aceitamos a vida que vem de Deus, nós somos Adão e Eva. Então, é nós que somos os responsáveis pelo nosso pecado, pelo pecado original, né? Porque está dentro de mim a vida, né? A vida que Deus nos deu está dentro de mim. Agora, se eu optar pela morte, esse é o meu pecado, né? Então, eu vejo que Adão e Eva é um simbolismo disso, da humanidade que rejeita Deus. E todos nós, não foi uma pessoa, não foi um casal, todo aquele que comete a mesma situação. E aí Jesus, claro, Jesus vem para nos unir novamente à seiva da vida, né? Mas é como tu diz, Eliseu, isso é bastante complexo, né? Precisamos mais. É porque a doutrina da igreja é que nós nascemos com o pecado original, né? Antes de cometer algum pecado. Eu vi algumas interpretações de alguns teólogos que diziam assim que o primeiro pecado, ele criou uma cultura de pecado, né? Uma estrutura de pecado. E todo aquele que nasce já nasce dentro de uma estrutura de pecado e certamente vai pecar se não for levado para o bom caminho, né? Se não for tocado pela graça de Deus. Até o próprio batismo é um momento em que nós somos tirados, digamos assim, do mundo de pecado e poderíamos ser inseridos numa comunidade que nos ensina o verdadeiro caminho, né? Por isso, talvez não faça sentido você ser batizado e não ter uma comunidade, porque a comunidade vai te levar no bom caminho, né? O batismo e a vivência do batismo, né? Que nos tira o pecado original, nos ajuda a vencer o pecado. Teologicamente, depois do batismo ainda fica a concupiscência, né? A inclinação para o mal, que a comunidade nos ajudaria a... E as nossas comunidades também precisam ser comunidades como ambiente, né? Que as pessoas poderiam viver essa vida nova. A gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Mas deveria. Relações fraternas, de solidariedade, justiça. O batismo nos dá a possibilidade, então, de nos enxertarmos novamente na vida, né? Aquela passagem de João 15, né, onde Jesus mesmo fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece ligado produz fruto, tem vida, né? Então, essa é a possibilidade que o batismo nos dá, né? Então, nos liberta de uma amarra que é natural, nossa, né? O pecado original, como se queira dizer, né? E nos dá a possibilidade de assumirmos uma nova relação com Deus, uma nova relação com a vida, né? Mas para isso precisamos desenvolver, então, através da igreja, da comunidade, das relações interpessoais, né? Essa prática que é o que Jesus nos prega, né? Que Jesus nos ensina. Então, Jesus é o novo Moisés, aquele que vem para libertar-nos novamente agora, né? Então, seria me parece que é por aí, acho que o caminho. Bem, então eu vou ter que ir saindo, né? Que eu tenho uma outra reunião agora às 8 horas. Mas foi bom a nossa conversa, vai ficar gravado. E o ano que vem a proposta é nós estudarmos Gênesis 1 ao 11, né, de uma forma mais profunda, né? Vamos usar o método presencial, vamos estar todos numa sala, pegar a Bíblia, refletir, que a gente só fez um aperitivo, né, do que será o ano que vem, assim, do nosso estudo. Certo? Então, que bom que vocês vieram, né, tiraram esse tempo aí para refletir conosco. Tenham uma boa noite, né, uma boa missão. Obrigado por ter participado aí, João, lá de Juí, né? Quero participar mais aí, quero estar presente aí também no próximo período. Né? Está aqui conosco também a irmã Adriane, né? Irmã franciscana lá de Soledade.
Ó, a Alessandra entrou aqui também, né? A Cleusa, o Margarete, está a Maria Eduarda, mas provavelmente é a Adriane, né? Eu entrei atrasada para avaliar, padre. Ah, tá. Não tem problema, tá Boa gravado. noite, boa noite. Boa Tá, boa noite. noite, bom descanso. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau.